melhor coisa que já aconteceu, vou falar na minha vida e na vida de muitos de vocês, é vocês ter se decepcionado com muitas pessoas, com muitas coisas, com a sociedade, para você realmente colocar Deus no lugar que é o dele. Vamos lá, mensagem de hoje, diga comigo, vida proposital. Agora só você, 1, 2, 3 e... Vida proposital. Deus nos fez para andar de cabeça erguida, diga isso, Deus nos fez para andar de cabeça erguida. Levítico 26 diz assim, ó: eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão de se livrar dela, para dar espaço para a nova colheita. No 10, na Almeida, diz assim: e comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho, por causa do novo. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, diga comigo, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrarei as traves do jugo, que os prendia, diga comigo, e os fiz andar de cabeça erguida. Queridos, como diz o título, né? Vida proposital. Quando nós temos uma vida proposital, nós pensamos de propósito, nós falamos de propósito, nós agimos com propósito. Uma das coisas muito importante para a gente entender, o texto diz assim: o Senhor quebrou as traves do jugo que nos prendia e nos fez andar de cabeça erguida. Tire o velho para o novo entrar. Você sabe que esse velho, para que realmente aconteça uma mudança, o novo entrar na vida da gente, a gente precisa tirar o velho, e o velho começa aqui, né? É a velha maneira de pensar, a velha maneira de agir, os velhos comportamentos, a velha mentalidade. Começa aqui. Que esse é o maior de todos os desafios nossos. É o maior de todos. Porque quando nós não tiramos a velha maneira de pensar, então, se nós pensamos da mesma maneira de antes, pensamos, falamos, agimos, o que vai acontecer com o resultado? É o mesmo, não é? Sim ou não? Sim ou não? Então, é o mesmo resultado. Então, eu os farei andar de cabeça erguida. Quer dizer, um povo que era escravo, viveu por tanto tempo escravo, vocês não precisam andar mais como escravos. Não tem que andar mais como escravos. Eu agora os farei andar de cabeça erguida. Esse tempo já passou. E aí, vem aqui, Romanos 14, 17, diz assim, diga comigo: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, diga mais, justiça, paz e alegria no Espírito. Quer dizer, é mais do que o material. O reino de Deus é mais do que o material.
é mais do que bebida, é mais do que comida, é mais do que eu visto, é mais do que eu possuo. É justiça, paz e alegria no Espírito. Gente, eu sempre falo sobre isso, né? Como é que você faz para comprar paz? Como é que você faz para ter uma alegria que transborda de dentro? Até porque você sabe muito bem que tem muitas pessoas que o que não falta é dinheiro, mas não tem um pingo de paz. É verdade ou não é? Tem muito dinheiro, mas não tem paz. Agora, o reino é mais do que isso. É isso e é aquilo que se pode mensurar e aquilo que não se pode mensurar. É aquilo que o dinheiro compra, mas aquilo que o dinheiro não compra. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus. Diga comigo, e aprovado pelos homens. Quer dizer, quando nós agradamos a Deus, nós temos a aprovação dos homens, né? Não como uma regra, isso não é real, é uma regra, porque muitas vezes, por conta da fé, do nosso comportamento, nós desagradamos muita gente. Por isso, esforcemo-nos para promover tudo quanto conduz à paz. Diga comigo, e a edificação mútua. Quer dizer, esforcemo-nos para promover a paz e edificar a quem está ao nosso redor. A edificação mútua. Quando nós aprendemos sobre isso, isso entra de uma forma profunda e nós precisamos entrar na profundidade, porque essa justiça, paz e alegria, ela vem do Espírito. Ontem nós falamos uma coisa que, quando Jesus ele falou a respeito do Espírito, vocês, quem estava aqui ontem? Você viu quantas coisas em um só ser? Advogado, ajudador, fortalecedor, conselheiro, em um só ser. Olha, advogado, qual é a minha causa? Ele me defende. Inclusive, fica o meu conselho para quem não ouviu a mensagem ontem, vai nela que ela vai te ajudar muito. Sabe aquela mensagem que eu preguei bem devagarzinho, fazendo só refletir sobre as perguntas, porque nós precisamos responder aquelas perguntas, porque às vezes a resposta que nós estamos procurando está nas perguntas. Quando nós conseguimos responder aquelas perguntas, nós conseguimos dar resposta para muitas coisas para nós. E aí, vamos aqui para Lucas 18, que diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Vamos lá, diga comigo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, diga comigo, ele ficou triste. Diga, porque era muito, o quê? Porque era muito rico. Qual é o ponto disso aqui? É aí que nós precisamos entrar por conta disso aqui, ó. Vida o quê? Então o que acontece? Jesus faz uma pergunta, né? Ele fala: bom mestre,
O que farei para herdar a vida eterna? Porque ele era uma pessoa religiosa, muito rico, mas não tinha a coisa mais importante, nem a certeza, nem a convicção da sua salvação. Aí, como Jesus conhece o profundo, conhece o íntimo, quando Jesus fez a pergunta, você conhece os mandamentos? Se você acompanhou a leitura, quantos mandamentos eu repeti? Quantos eu repeti? Foi a metade. Foi só a metade, só 5. E os 5 mandamentos, o Senhor não tocou no primeiro, porque o problema estava nos primeiros. Amar ao teu Deus de todo o coração, amar o teu Deus com toda a tua força, e ao teu próximo contra ti mesmo, não estava lá. Aí, como Jesus sabia que o Deus desse jovem era a riqueza, era o dinheiro, porque quando você escuta aquela frase, que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino, foi por causa disso aqui. Porque quando Jesus, para libertá-lo daquela escravidão, para libertá-lo de algo que o aprisionava, até porque o problema nunca foi dinheiro. Diga comigo, não tem problema algum eu ter dinheiro. Diga, não tem problema algum eu ter muito dinheiro. Diga, mas o problema está em o dinheiro me ter. Quer dizer, o dinheiro é que tem você. Você é escravo dele. Não tem propósito nele. Como esse homem vivia só uma religião, e ele ia perder a sua salvação, Jesus deu um choque nele. Ele diz, está tudo certo então. Agora então vende aquilo que você tem e abençoa o próximo. Opa, o que ele fez? Ouvindo isso, ficou triste porque era muito rico. Virou as costas e foi embora. Significa o quê? Que ele trocou a sua salvação por aquilo que ele tinha. Ele trocou o que era passageiro. E você acha que Jesus queria esse dinheiro dele? Sim ou não? De maneira alguma. Jesus não queria absolutamente o dinheiro dele. Mas Jesus estava libertando do que o escravia, o que estava comprometendo a salvação dele. Esse é um ponto. Não tem problema você ter dinheiro. Inclusive, eu sempre falo o seguinte, e é sempre importante porque nós estamos nessa fase de novo. O dinheiro muda de mãos. E qual é o nosso ensinamento? Para que ele chegue na sua mão e ele pare nela. Porque ele muda de mãos. Todo mundo tem oportunidade de honrar o Senhor, de servir ao Senhor com aquilo que o Senhor confia, de servir aos propósitos de Deus. Aí vem, né? Reflita sobre isso, que talvez você nunca refletiu sobre isso. Jesus citou só 5 dos 10. E o ponto que era o ponto-chave, porque esse ele ia falar que ele praticava. Mas na prática, Jesus não precisou nem mencionar o primeiro e o segundo, que é amar o teu Deus acima de todas as coisas. Que ele mostrou que ele amava o quê? O dinheiro. Ele comprometeu sua salvação por causa do quê? Ele comprometeu a sua eternidade por causa do dinheiro. E grave que isso não tem problema algum, que eu não estou falando de dinheiro, porque história bíblica, em toda a história, o povo mais rico, como hoje até hoje é o povo de Deus. Até hoje, é o povo de Deus. Em toda a história bíblica, o povo de Deus foi cabeça, se destacou, cresceu, prosperou, e hoje, inclusive, minha oração final é para isso. Lucas 19 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico,
chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu também era rico, né? Era um homem que ocupava uma posição extremamente importante. Grave isso aqui que nós vamos falar de alguns pontos da atitude de Zaqueu que chama bastante atenção. Aos olhos daquela sociedade, Zaqueu era escória, discriminado. Ninguém gostava de Zaqueu, porque Zaqueu extorquia. Por isso que a gente nunca pode julgar uma pessoa pelo aquilo que nós vemos, porque alguma coisa Jesus encontrou em Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus. Diga comigo. Sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Jesus ia passar por ali. Tem uma coisa linda aqui. Diga comigo, correu adiante. Diga, saiu do meio da multidão. Quando você olha a atitude de Zaqueu, tem algumas coisas bastante interessantes para a gente tirar aqui, ó. Saiu do meio da multidão. Zaqueu saiu do pensamento da coletividade. Zaqueu teve uma atitude, se destacou no meio da multidão. Ele teve uma atitude que a multidão não teve. Zaqueu teve ousadia. Só esses pontos aqui eu posso tirar do espiritual e trago para o profissional. Diga comigo, se destacou. Foi ousado. Se diferenciou. Ele teve um comportamento, uma atitude que ele chamou a atenção. A multidão não teve a atitude que ele teve. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Ele diz: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador. Diga comigo. Saiu do meio da multidão. Diferenciou-se. Destacou-se. Posso pegar um ponto importante aqui? Você viu que ninguém fez o que ele fez, mas todo mundo ficou implicado porque Jesus foi para a casa dele. É muito comum a gente ver isso. Às vezes nem todo mundo está disposto a fazer o que precisa ser feito. Nem todo mundo quer se diferenciar, passar à frente, uma atitude ousada. Mas queremos o mesmo resultado. Queremos a mesma recompensa. Não é possível, gente. Eu entendo, Deus trabalha conosco de tempos em tempos, como se a gente pegar a mensagem de ontem, quem esteve conosco, é Deus te puxando para um nível mais elevado. É o tempo todo. Nos puxando para um nível mais alto. Nos tirando da passividade, do comodismo, do conformismo. Espera aí, eu quero resultado diferente, então eu vou ter que me diferenciar. Eu vou ter que ter um comportamento, uma atitude diferente. E aqui ele teve na fé mesmo. E aí, você vê, mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor,
eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, o jovem rico, o Senhor mandou ele fazer, ele entristeceu e foi embora. Zaqueu, o Senhor nem tocou no assunto. Zaqueu, o Senhor não pediu. Está entendendo ou não? Ó, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, diga comigo, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Aliás, todo mundo criticando Zaqueu, Zaqueu com o coração quebrantado, Zaqueu teve uma atitude, um comportamento que, por exemplo, o jovem rico não teve. Zaqueu foi o único ali que ouviu do Senhor essa frase, hoje houve salvação nesta casa. E o texto não diz que ele fez, mas porque dentro dele já estava feito. Você sabia que biblicamente, quando a gente toma uma decisão, quando nós falamos, eu vou fazer algo e esse algo envolve renúncia, entrega, sacrifício, a gente vai lá para Abraão. Abraão precisou sacrificar Isaque ao Senhor? Sim ou não? Não, ele não precisou. Porque só dele tomar a decisão, o Senhor falou, agora eu sei que você teme a mim. E por causa da tua atitude, eu estou te abençoando grandissimamente. Por causa da decisão, porque dentro já está feito. Quando você toma uma decisão, internamente já está feito. Está entendendo ou não? Então, Zaqueu, ele entendeu, né? Ele entendeu. É aí que a gente tem que entrar nisso aqui, ó. Vida proposital. Deus tem propósito comigo, Deus tem propósito com você. João 12 diz assim, ó, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram, mas por causa dos fariseus, vou repetir, repita isso comigo, muitos líderes dos judeus creram nele. Sabe o que significa isso? O que esse cara fala é verdade, é verdadeiro, é real, nós acreditamos nele, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas por causa dos fariseus não confessaram sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga. Vamos lá em voz alta, diga comigo, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Creram, mas preferiram o quê? Posso falar uma coisa com muito amor para vocês? Melhor coisa que já aconteceu, vou falar na minha vida e na vida de muitos de vocês, é vocês ter se decepcionado com muitas pessoas, com muitas coisas, com a sociedade, para você realmente colocar Deus no lugar que é o dele. Melhor coisa quando a gente quebra a cara. Porque a pergunta que eu lhe faço, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com que as pessoas, outras pessoas, ou a sociedade, ou o A, o B, o C, vai pensar, vai falar a respeito das suas escolhas, mas o que elas podem fazer por você? E se você estiver no fundo do poço, quem vai te tirar de lá? Quem vai te tirar de lá? É raro quando você encontra alguém que te estende as mãos. A não ser um filho de Deus, né? Que muitas vezes é usado por Deus para isso. Nós não podemos fazer parte desse grupo de religioso que eu estou mais me importando com a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Porque quem pode me dar paz? Quem pode prover? Quem pode me abençoar? Quem pode fazer de mim
aquilo que eu comecei hoje. Quem acompanhou minha live hoje? Gente, você não sabe o tanto que eu já orei isso aqui hoje. Porque isso aqui queimava no meu coração ontem à noite. Olha que eu estava preparando para a live. Hoje eu orei de manhã com a igreja, orei com os empresários aqui, orei com os meus pastores, orei, quero continuar orando por isso aqui. Porque é poderoso demais. Diga comigo, bênçãos acumuladas. Diga, frutífero mesmo sob pressão. Vamos lá. E eu vou fazer com vocês igual eu fiz de manhã. Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, por favor. Vamos lá. O texto diz assim, José é uma árvore frutífera. Fala o seu nome. Fala o seu nome. Mais uma vez, seu nome. Mais forte, diga, fala o seu nome. É uma árvore frutífera à beira de uma fonte, ou junto à fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Muro é barreira. Muros são barreiras. Mas ele cresce tanto que ele passa por cima das barreiras, ele passa por cima dos muros. Então vamos lá, qual é o seu nome? É o quê? Junto ao quê? A fonte, cujos galhos, os galhos rompem as barreiras, passa por cima dos muros. Com rancor, os arqueiros o atacaram. Diga comigo, atiraram-lhe flechas com hostilidade. Sabe o que são essas flechas? Calúnia, mentira, ataque, inveja, olho gordo. Quantas flechas são atiradas? Mas, diga comigo, o seu arco permaneceu firme. Diga, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Diga comigo, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, flechas foram atiradas, e serão muitas, viu? E serão. Quer crescer? Flechas vão ser atiradas contra você. Não dá para separar uma coisa da outra, gente. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa, diga comigo, com bênçãos dos altos céus. Diga, bênçãos das profundezas. Bênçãos da fertilidade, diga bênçãos da fartura. Mais uma vez, bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade, bênção da fartura. Diga bênção de seu pai, são superiores às bênçãos dos montes anteriores. Espera aí, bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas. Quando fala bênção das profundezas, o que as profundezas da terra ela produz? Só riqueza. O que a terra nos dá? Riqueza. Aonde você encontra a riqueza? Na profundeza. Mas a bênção dos altos céus, a bênção das profundezas, bênçãos, diga comigo, da fertilidade, não haverá esterilidade. E bênção do quê? Da fartura, excedente. Excedente. Bênçãos
de seu pai superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Diga comigo que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça que todas essas bênçãos repouse sobre. Diga comigo que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça do Maurílio. Concorda? Concorda? Estou concordando com a sua, você não pode concordar com a minha? Sobre a fronte daquele que foi separado de entre seus irmãos. É bênçãos acumuladas. Bênçãos acumuladas, bênçãos dos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade, bênção da fartura, bênção acima da bênção dos pais. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Mas por que ele é frutífero? Por que os seus galhos passam por cima das barreiras? Ele é uma árvore frutífera que está junto à fonte. A fonte quem é? O poderoso de Israel. Essa é a fonte. Essa é a fonte que entra governo e sai governo, você continua prosperando. Essa é a fonte que entra crise, sai crise, você continua sustentado com o braço forte pelo poderoso de Israel. Ore, declare, possua. Eu disse, gente, o que eu já orei isso, o que eu quero orar e declarar isso. Isso é poderoso demais. Cujos galhos passam por cima do muro. Muro não pode barrar teu crescimento. Barreiras, oposições, não pode, porque passa por cima. Você cresce tanto que você passa por cima. São promessas. Aí você olha para a vida de José. Isso aqui foi real na vida de José ou não foi? Sim ou não? Se cumpriu na vida dele. Se cumpriu. Deus materializou na vida dele. Eu dei alguns tópicos aqui, não vai dar talvez para eu falar. Primeiro, frutífero em territórios de limites. Ele foi além dos limites. Diga comigo, crescimento que ultrapassa as barreiras. Atacado, mas não paralisado. Flecheiros o atacaram, mas nenhuma prevaleceu. Aí vem a inveja dos irmãos, falsidade. Diga comigo, força que vem de Deus e não do homem, pela mão do poderoso de Jacó. Bênção que transcende, porque a bênção transcendeu, foi sobre a vida dele, e ele foi um canal, um instrumento para abençoar a vida de tanta gente. Quem acredita nisso, gente? Que isso entre nas suas entranhas. Nós vamos orar. Nós vamos ungir vocês, aqueles que creem. Vou pedir para os pastores, você vai vir aqui à frente, deixa ele ungir tuas mãos, e ele vai ungir a tua cabeça e as tuas mãos. Você vai vir aqui diante do altar, e nós vamos declarar essas bênçãos sobre a sua vida, nós vamos declarar essa unção sobre a tua vida. Você vai vir com a convicção, você vai vir com a certeza, eu creio nessa bênção, eu creio nessa unção, bênçãos dos céus, bênçãos da profundeza, bênçãos da fertilidade, da fartura, bênçãos maiores do que as dos meus pais. Sobe até em cima, por favor. Vem na convicção. Sabe por quê? Se essa unção, se essa bênção é derramada sobre a tua vida, como é que você não vai frutificar? Como é que você não vai crescer? Como é que você não vai prosperar? Você vai dizer a Deus: Deus, eu creio, Senhor, eu quero essa unção sobre a minha vida. Deus, eu quero essa unção sobre a minha vida. Deus, eu quero essa unção sobre a minha vida. Deus, eu preciso dela. Eu preciso dela. Eu vou louvar.
Posso falar uma coisa para você? Olha aqui para mim. Espiritualmente, sai do meio da multidão e sobe. Porque Jesus só viu já o Zaqueu, porque quando ele estava passando, Zaqueu estava para cima, ele olhou para cima para olhar para Zaqueu. Significa que às vezes nós precisamos sair do lugar baixo e subir. Deus olha para mim. Deus olha para mim. Você olha. José tinha tudo para não ter crescido. Foi atacado, perseguido, foi traído, foi injustiçado. Jogaram ele num buraco. Tentaram enterrá-lo. Diga, tentaram enterrá-lo. Mas Deus o plantou. E ele frutificou. Tentaram enterrá-lo. Mas aquilo, Deus o plantou. José, ele enfrentou tempo de crise. E cresceu absurdamente em tempo de crise. Havia uma unção sobre ele. Havia uma graça sobre ele. Qual é o seu nome? Diga. É o quê? Vai novamente, qual é o seu nome? É o quê? Junto aonde? Cujos galhos? Você é uma árvore frutífera. Você não é uma árvore estéril. Você não é uma árvore seca. Você é uma árvore frutífera. Você é uma árvore frutífera. Junto à fonte. Junto à fonte. Junto à fonte. E as barreiras não podem te parar. As barreiras não podem te barrar. As barreiras, os muros não podem te barrar. Você vai passar por cima dos muros. Então fala isso em oração. Eu sou uma árvore frutífera. Eu sou uma árvore frutífera. Eu estou ligado à fonte. Eu estou ligado. E as bênçãos serão acumuladas sobre a minha vida. Bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade, bênçãos da fartura, bênçãos maiores do que as dos meus pais. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, esta unção sobre a vida deles. Eu oro com eles, eu profetizo sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor, derrama aqui nesta noite, Senhor. Derrama aqui nesta noite sobre a vida desses homens, dessas mulheres. Derrama aqui, meu Pai. Derrama sobre eles. Levanta, meu Pai. Levanta José. Levanta José. Levanta José aqui hoje, Senhor. Eu quero declarar, meu Deus, esta unção sobre a vida deles. Eu quero profetizar esta unção sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Flechas, meu Deus, não tem poder de pará-los. Muros não tem poder de pará-los. Eu declaro, meu Deus, Senhor, ainda que nos atirem flechas, ainda, meu Pai, coloque muros diante de nós, eles não podem nos parar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro esta unção sendo derramada sobre a vida desses homens, dessas mulheres, desses trabalhadores, desses empresários. Eu declaro, Senhor, eu declaro esta unção sendo derramada sobre a vida deles. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor. Derrama sobre eles. Derrama sobre eles. Derrama sobre eles. Derrama sobre eles. Derrama, Senhor, derrama. Abençoe, meu Pai. Abençoe, meu Deus. Abençoe, meu Deus. Abençoe, 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 meu Deus. Abençoe o teu povo. Abençoe, meu Deus. Abençoe. Entra no negócio dele. Entra na empresa dele. Entra, meu Pai. Entra na vida dele, meu Deus. Entra, Senhor. Porque eu declaro aqui nesta noite, eu declaro esta unção, meu Pai, sendo derramada. Ele será uma árvore frutífera junto à fonte, em nome do Senhor Jesus, que passa por cima dos muros. Ele vai romper os muros, ele vai romper as barreiras, ele vai romper em nome de Jesus.
Eu declaro, Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, possua, 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 possua. Você será uma árvore frutífera. Você será uma árvore frutífera. Você será uma árvore frutífera. Você será junto à fonte. Junto à fonte. Junto à fonte. Ai. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba. Receba. As flechas não podem te atingir. Elas não podem te parar. Elas não podem te derrubar. Os muros não podem barrar o teu crescimento. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. O segredo é a conexão com a fonte. É estar posicionado na fonte. Coloque isso dentro de você. Ligado à fonte, você não depende do ambiente ou da circunstância. Você vai prosperar mesmo em tempos difíceis. José foi rejeitado, vendido, injustiçado e esquecido, mas não perdeu a conexão com a fonte. Você pode até estar num lugar de limitação, mas a sua fonte não é o lugar. A sua fonte é Deus. Crescimento que ultrapassa a barreira. Seus ramos se estendem sobre os muros, que representa limites, oposição, sistemas que tentam te parar. Mas você não cresce até o muro. Você cresce por cima dele. Você rompe as barreiras. Coloque dentro de você o que tentaram usar para te limitar, Deus vai usar para te exaltar. Onde disseram que era limite para você, você vai ultrapassar e romper os limites. Deus vai te dar unção do crescimento que opera, que ultrapassa barreiras naturais. As flechas não têm o poder de te derrubar. Quando diz que o seu arco permanece firme, porque é sustentado pelo poderoso de Jacó, pela mão do Todo-Poderoso. José não venceu por habilidade humana, mas pela intervenção divina. Não é só com estratégia humana, é com aliança com Deus. É uma bênção que transcende. Quer dizer, não é uma bênção comum, é bênção acumulada. Diga: bênção dos céus, dos altos céus, das profundezas, da fertilidade, da fartura e bênçãos acima dos pais. Sabe o que fala isso? Fala de excesso, abundância, transbordo. Diga: eu sou frutífero, mesmo em tempos difíceis. Diga: minha raiz está na fonte. Nenhuma oposição vai me impedir ou impedir o meu crescimento.
Ataques não vão me parar. Eu carrego uma unção de bênção acumulada que excede e transborda. Eu não sou definido pelo que fazem comigo, mas pelo que Deus faz na minha vida e através da minha vida. Tentaram parar José, mas não puderam. Eu disse: tentaram enterrá-lo, mas Deus o plantou e ele frutificou. Diga comigo: eu não serei limitado pelo ambiente. Eu sou sustentado pela fonte. Toda raiz de esterilidade está sendo arrancada. Eu entro em um ciclo de frutificação contínua. Diga: os muros não me seguram. Eu cresço por cima. Eu avanço além. Eu rompo limites. Toda flecha lançada contra mim não tem efeito. Deus está transformando ataques em promoção. Diga: o meu arco permanece firme. Diga: a minha fé não quebra. Diga: a minha identidade não se perde. Meu propósito não morre. Diga: o mesmo Deus que sustentou José, diga, está me sustentando. Diga: constantemente e poderosamente. Diga: eu declaro. Aquilo que parou as gerações antes de mim não vão me parar. Diga: eu sou a resposta para este tempo. Fala com fé: eu sou frutífero, eu sou forte, eu sou abençoado, eu sou imparável no propósito de Deus com a minha vida. Toma posse disso. Eu declaro, Senhor, eu declaro essa unção repousando sobre a vida desses homens. Que repouse sobre a vida de cada homem e cada mulher que aqui está. Que eles saiam daqui carregados, possuídos, tomados por esse Espírito. Que saiam daqui essas árvores frutíferas. E frutíferas porque estão ligados à fonte que passa por cima dos muros. Que essas bênçãos acumuladas se materializem na vida deles. Bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade, bênçãos da fartura. Eu declaro, Senhor, unge a cada um, enche de coragem, de ousadia, de unção, unge as mentes, dê criatividade, dê sabedoria, aumenta a capacidade, em nome do Senhor Jesus. Receba essa unção sobre a tua vida, receba essa graça sobre a tua vida, e saia daqui possuído pelo Espírito da fé, porque agindo Deus, quem pode impedir? Amém? Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus.